Voltar para mostrar para você os detalhes do cara que foi preso. É o segundo cara daquela tentativa de assalto que tentaram matar o motorista de aplicativo. Lembra? O motorista de aplicativo foi no União da Vitória, 3 carinhas, uma mulher que chamou, 3 carinhas chegaram, já meteram um revólver nele e o outro, ó, deu um monte de facadas nesse motorista. Já tem o menor preso e agora cataram o maior. 10 segundos e eu te explico mais. E atenção, a Polícia Civil conseguiu cumprir, conseguiu localizar e prender mais um envolvido na tentativa de latrocínio contra o motorista de aplicativo aqui em Londrina. Você se lembra que no dia nós acompanhamos, inclusive fomos ao hospital universitário, vimos a saída dele, entrevistamos a mulher dele enquanto ele ainda estava internado e vimos a saída dele junto com a esposa, junto com a filha, para que eles pudessem ir para casa, né, amigo? E, infelizmente, ele saiu de casa para trabalhar, foi chamado para uma corrida no União da Vitória e os caras, uma mulher teria, para disfarçar, uma mulher teria chamado a corrida, mas quando ele chegou, juntaram 3 carinhas, e diz que um deles estava com uma espécie de um revólver, não sei se é um revólver de verdade, se é de mentira, se era de plástico, se era, não sei o que é, porque o cara não deu tiro com aquela arma, não deu. Mas um dos infelizes, quando eles desceram ali perto da penitenciária, antes de chegar na usina Três Bocas, tem a região de chácaras ali, não é? E ali, eles acabaram dando várias facadas pelo corpo do motorista. Ele abriu a porta do carro e saiu correndo, porque ele viu que ele ia ser assassinado pelos caras. Inclusive, uma facada pegou assim, ó, a centímetros da jugular. Se pega um pouquinho para cá, meu irmão, tchau. Se você, olha lá, isso aqui, ó, esse curativo aqui, é exatamente esse ponto que eu estou falando para você. Se pega 1 centímetro para cá, na mesma profundidade que o cara atingiu ali, tinha cortado a jugular desse homem. E aí, amigo, o sangue dele todo iria sair do corpo. Para estancar a hemorragia aqui, é muito, muito difícil, viu? E ele teve que correr para escapar dos bandidos, com medo, inclusive, da tal arma, que de repente os caras poderiam atirar nele, né? A polícia já está nas investigações, já localizou um que era menor de idade, que naquela época seria um dos autores deste crime e agora continua nas investigações. Os motoristas de aplicativo até fizeram protestos lá e tudo mais, não é? Mas as câmeras mostraram, inclusive essa câmera aí é uma câmera nova, mostraram numa chácara lá os cães acuando os indivíduos quando eles estavam tentando vazar depois de praticarem um crime que praticaram. Aos 3 lá. E os cachorros endoidaram nesta chácara, né? 3 bandidos. Tem um em cana? Tem um menor de idade que foi engatado. E hoje pegaram mais um garoto de 18 anos. Esse já não é menor de idade mais. Não é menor de idade mais. Mas ele foi pego também, levado para a delegacia de polícia. E agora nós temos mais... Quem que é o Moisés? Ah, Wesley. Wesley Lemos está aqui comigo para nos dar mais informações, mais detalhes a respeito do que aconteceu. Wesley, o trabalho da polícia ainda não para, até porque tem o terceiro e tem a mulher que precisam ser identificados nessa história, não? Boa tarde já. É isso, Camargo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Hoje pela manhã foi preso o Alejandro, um jovem de 18 anos. Ele é apontado, inclusive, pela polícia, Camargo, como o autor das facadas. Foram 19 facadas que atingiram o Lelis Henrique Oliveira. O crime aconteceu há 2 semanas. Esse motorista de aplicativo foi chamado até o União da Vitória em uma madrugada e quando ele chegou lá, era a primeira corrida dele do dia, ele foi abordado por esses 3 homens que levaram esse motorista de aplicativo, inclusive para um local de chácaras onde aconteceu esse crime. Ele foi vítima de 19 facadas. Uma novidade, Camargo, a polícia neste momento está descartando a possibilidade da participação de uma mulher. Inicialmente, acreditava que era uma mulher que teria feito o pedido por meio do aplicativo de motorista de aplicativo, mas não foi. A polícia acredita que pode ter sido uma confusão, porque a vítima disse que seria uma mulher que se chamava Alessandra
e o homem que foi preso, então, se chama Alejandro. Pode ter sido uma confusão entre isso. A polícia, neste momento, também trabalha para encontrar o terceiro envolvido, que também é um adolescente. Então, o adolescente está apreendido, o jovem de 18 anos está preso e outro adolescente segue foragido neste momento. Um caso que é tratado como uma tentativa de latrocínio, já que eles levaram o celular deste homem que foi vítima do crime. O carro dele foi deixado lá no local onde ele foi esfaqueado, inclusive com as portas abertas. Nós vamos ouvir agora a doutora Lívia Pini, que é a delegada responsável por essa investigação. Neste momento, ela assumiu o inquérito policial e tem as primeiras informações sobre a operação que foi deflagrada hoje pela manhã, 2 semanas depois desta tentativa de latrocínio, um crime gravíssimo que aconteceu aqui em Londrina. Vamos ouvi-la. Os 3 autores do crime foram identificados, são 2 adolescentes, um de 15 e um de 16 anos, e um maior de idade de 18 anos. O adolescente de 16 anos foi o que se apresentou, já está apreendido. O de 15, a gente tentou fazer a apreensão na data de hoje, não foi localizado, a casa estava com sinais de ter sido desocupada recentemente, e a gente conseguiu lograr êxito na prisão preventiva do maior, o indivíduo de 18 anos, que a princípio, para a gente, é o indivíduo que efetuou as facadas no motorista. Embora ele tenha tentado alegar que quem teria dado os golpes seria o menor. A princípio, isso a gente ainda vai apurar melhor ao longo do inquérito. Segundo a vítima, os 3 verbalizaram a situação do roubo, os 3 ali vasculharam o carro, 2 deles estavam com a faca, 2 deles exerceram a ameaça e um efetuou as facadas. Mas o fato é que todos ali estavam envolvidos. Segundo a vítima, nenhum deles esboçou resistência em relação à ação do outro. O adolescente que foi apreendido tentou levantar a tese de que eles teriam falado para que as facadas não fossem dadas, mas a vítima fala que isso não aconteceu, que os 3 estavam ali de forma harmônica fazendo o roubo. São 3 indivíduos, infelizmente, de alta periculosidade, né, amigo? Agora, eles tentam minimizar as coisas. A vítima, o motorista do aplicativo, está viva. Vocês não conseguiram matar o cara. Vocês tentaram, mas não conseguiram. Vocês são tão grossos, são tão burros, que nem isso vocês conseguiram. Nem matar esse homem vocês conseguiram. Ele está vivo. E ele está desmentindo todas as informações verídicas que vocês colocam. Não adianta tentar jogar nas costas do menor de idade, não adianta falar que não, porque eu pedi para não... Por quê? Porque daí pode minimizar a pena daquele que pediu para não dar as facadas? Não, vocês são coautores de crime. Vocês são coautores de um latrocínio tentado. Eu já ouvi até um delegado há uns dias atrás dizendo que para ele, situação assim, não é latrocínio tentado, não. Para ele, é latrocínio mesmo. Por quê? Porque o cara, mesmo que não haja a morte da vítima, porque os caras praticam a tentativa de matar o peão para roubar o que lhe pertence. E levaram coisas do motorista, levaram objetos do motorista. Na época, os policiais fizeram diversos patrulhamentos por lá, na tentativa de pegar esses 3 ainda em flagrante, né? Mas como você observa nestas imagens, eles de madrugada mesmo, não tinha nem clareado o dia ainda, estavam vazando, estavam fugindo dali para tentar escapar dessa ação policial ou correndo atrás do motorista para tentar matar o motorista, né, amigo? São 2 menores de idade e um maior, que ao meu modo de ver são autores e coautores de uma bestialidade sem tamanho e que precisam responder por isso e precisam ficar fechados por isso. Agora, detalhe, cara, o maior de idade pode chegar a uma pena de 30, 40 anos de cadeia, depende do entendimento da autoridade, depende do entendimento do juiz. Só que os menores de idade, eles só podem permanecer 3 anos fechados. Estatuto da criança e do adolescente. 3 anos. É o tempo máximo de recolhimento em cárcere de um adolescente que pratica um caso desses. E você sabia que tem que falar assim, ó, o adolescente praticou um ato infracional equiparado ao crime de latrocínio na forma tentada, como a maior parte da doutrina diz? É assim que tem que falar bonitinho assim, viu? Ué. Inclusive o juiz lá no julgamento, ele tem que se cuidar para não falar, né? Que são assassinos, que são bandidos, que são perigosos, que ainda não completaram 18 anos.
Uns caras desses tinham que ficar há bastante tempo na cadeia para ver se não correm atrás de ninguém mais, se não fazem mais nada disso com ninguém, né? E atenção, ó, a doutora Lívia Pini falou mais a respeito do procedimento que está sendo feito por ela, viu, amigo? As investigações ainda continuam, porque ainda tem esse terceiro. Será que essa história de trocar o nome é verdadeira? Eu tive a impressão no dia lá que, não sei se eu sonhei com isso, mas eu tive a impressão que no dia lá falaram que tinha uma foto da mulher. Que quando você faz uma ligação, quando você, não sei se aí através dos aplicativos aparece isso também, né? Mas, por exemplo, no meu telefone celular, você faz uma ligação para mim, aparece a tua foto lá, aparece o teu contatozinho lá. Inclusive, tem um pilantra aí que está usando o meu telefone e falando que é da C2 e não é. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para você, tá? Para você ver. O cara colocou a minha foto lá como se fosse eu que estivesse fazendo o contato com o infeliz. Esse é outro assunto que eu vou tratar já já. Wesley Lemos, a delegada também conversou conosco a respeito dessa sequência de investigações que a polícia precisa fazer. E ela chegou a descartar realmente esse envolvimento dessa tal mulher que teria ligado para o motorista? Por enquanto sim, viu, Camargo? A polícia está descartando a possibilidade de uma participação de uma mulher, ou seja, uma quarta pessoa. Os celulares também foram analisados, né? Principalmente ali os aparelhos que foram apreendidos durante essas operações. O adolescente foi apreendido já há alguns dias e hoje a prisão, então, de um maior de idade de 18 anos. Um adolescente segue foragido. Por isso, Camargo, denúncias também são consideradas fundamentais. Outros detalhes que foram repassados pela Polícia Civil sobre esse crime gravíssimo em Londrina. Eles tentaram alegar na prisão, quando chegaram ali na delegacia, Camargo, que eles teriam surgido uma oportunidade, que eles não teriam planejado esse crime, que eles estariam ali consumindo bebida alcoólica durante a madrugada, pediram o motorista por aplicativo e depois teriam decidido cometer esse crime. Mas a polícia não acredita nessa versão, até porque eles já estavam com uma faca. Inicialmente também foi falado de um simulacro. O que é isso? Uma arma de fogo de brinquedo. Ou seja, eles estavam preparados para cometer esse crime na visão da Polícia Civil. Também esse detalhe, que eles tentam colocar tudo nas costas do menor de idade, dizendo que os outros não participaram, a polícia também não acredita. O vídeo é revelador, o vídeo do momento da fuga, em que esses três homens correm juntos. Ou seja, para a polícia, eles estavam juntos do início até o fim, inclusive no momento da fuga. Os três teriam vasculhado o carro da vítima, segundo o depoimento dele. Vamos ouvir a doutora Lívia Pini com mais detalhes sobre a investigação agora aqui no BG. Eles trazem versões de que eles teriam fugido, teria o indivíduo que teria dado as facadas e os demais teriam fugido antes. Mas, na verdade, pelo vídeo a gente vê que eles fogem juntos, assim. Então, isso corrobora a tese de que eles estavam mesmo agindo de forma harmônica ali. Existia, num primeiro momento, uma suspeita de que uma mulher pudesse estar envolvida, mas isso não foi confirmado. A gente acha que foi uma confusão da vítima. Ele fala que teria sido chamado por uma Alessandra e o autor que foi preso na data de hoje chama Alejandro. A gente acha que foi só uma leitura incorreta ali no momento. Vamos ver, né? Vamos ver. As investigações ainda não pararam, né? E é evidente que a polícia ainda está fazendo diversas diligências, porque é diferente, né, cara? Se você é chamado para um determinado local, para uma corrida, e tem lá uma mulher que está te chamando, você nunca vai adivinhar, você nunca vai pensar que pode ser um assalto, né? Geralmente, quem está envolvido com isso, o que é? São jovens, e aqui você vê, o maior de idade tem 18 anos, os outros são menores ainda. Se o cara vê ali a cara de um moleque chamando para uma corrida, é perigoso o cara nem aceitar a corrida, né? Dá um miguezinho lá e despista, né? Agora, as investigações não terminaram e a polícia ainda corre atrás do terceiro. Pegando o terceiro, vamos ver se realmente tem ou não tem essa mulher na parada. Por enquanto, a polícia ainda está meio que deixando de lado, meio que descartando a possibilidade do envolvimento desta mulher.